Bem, claro. Vamos sair lá da Ásia e voltar para São Paulo, porque Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central, disse que o mercado de trabalho aquecido e a atividade econômica mais contundente podem tornar mais lento o processo da desinflação. E a Soraya Lawande está por aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, né, Soraya? Exatamente, Colombo. Galípolo foi sabatinado por funcionários de uma agência de investimento durante um evento aqui na cidade de São Paulo, e esse alerta que foi feito por ele, foi registrado até na ata do Copom, divulgado no final de março, quando o Banco Central baixou a taxa Selic para 10,75% ao ano. Galípolo disse o seguinte: a ata registra um fato difícil de contestar. Há um mercado de trabalho relativamente apertado e inflação de serviços um pouco mais alta. Então, ele fala que reconhece que o mercado de trabalho está mais aquecido, a atividade econômica maior, ainda não estabelecem um vínculo claro a um processo de aquecimento da economia e que represente uma reversão da trajetória de desinflação. Então, o mercado de trabalho mais apertado e uma atividade mais forte podem significar um processo de desinflação mais lento, foi o que afirmou o diretor do Banco Central. Galípolo reforçou ainda a mensagem de que, diante de um aumento de incertezas, tanto domésticas quanto internacionais, então o que a gente vem apresentando, o cenário macroeconômico aqui no Brasil também, o Comitê de Política Monetária buscou graus de liberdade para tomar suas decisões, retirando indicação ao corte da Selic a partir de junho. Mas, apesar disso, observou-se então um cenário base nada diferente, não mudou, de modo que a linha do colegiado segue igual. Para ele, essa ata, então, do Copom, ela é a mais precisa possível. Então, o texto ele foi até, nas palavras dele, humilde, por deixar evidente que o Copom não tem todo o cenário claro e deixou em aberto diferentes possibilidades para o futuro próximo, menos na inflação. O vocabulário, de nenhuma maneira, ali, segundo ele, quer flexibilizar a meta. Então, a meta é 3. Então, ele limita-se a dizer que o Banco Central não está mirando o que os economistas e o mercado estão pensando sobre a Selic terminal. Galípolo assegurou também que o compromisso em perseguir a meta de inflação de 3%, então ele não foi flexibilizado, não tem se flexibilizar um compromisso com a meta. A meta é 3%. Muito bem, Soraya Lawande conversando com a gente ao vivo, direto de São Paulo. Daqui a pouquinho o Alan Gani vai estar por aqui para a gente falar bastante sobre economia, mas eu queria abordar esse assunto com o Vilela e com a Amanda sobre um outro aspecto, porque agora está todo mundo de olho no que o Galípolo fala, não é? Amanda e Vilela, embora ele não seja o único, ele é o mais cotado para ser o indicado pelo ministro da Fazenda e pelo presidente Lula para o Banco Central. O mandato começa a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E aos poucos a gente vai tentando entender que apito ele toca, né? Você foi ao ponto, Colombo. Qualquer coisa que o Galípolo fale tem uma importância, ganha uma importância, um simbolismo muito maior, porque ele é o principal cotado para presidir o Banco Central e, olha, sinceramente, acho muito difícil que não seja ele. Ele foi preparado para isso, ele goza da inteira confiança, não só do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas também do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o que significa que eles poderiam trabalhar em fina sintonia. Até que o Haddad conseguiu estabelecer um ritmo de trabalho, uma convivência muito boa com o atual presidente Roberto Campos Neto, que inclusive quer antecipar a discussão sobre a sua sucessão. O Campos Neto já disse publicamente que acha importante que a sucessão seja colocada sobre a mesa, esse nome aprovado, sabatinado pelo Senado da República antes do final desse ano, ou seja, antes de Campos Neto deixar o cargo, para não ficar esse vácuo, esse vazio. E o nome de Galípolo é o mais cotado. Quando ele faz essa referência, mais um ponto importante que me chamou a atenção aí é o seguinte: o Galípolo também está muito afinado com a atual direção do BC. E qual que é o mandato do Banco Central? Por mais que o governo, politicamente, gostaria que a Selic fosse reduzida num ritmo maior, o que o Galípolo está sinalizando é o seguinte, e todos os diretores do Copom, temos um cenário de incerteza, não sabemos se essa inflação vai se reduzir no ritmo desejado. Por isso, não podemos apontar que o corte da taxa de juros continuará nesse diapasão de 0,5 ponto percentual ao mês. Tanto é que a ata do Copom mudou. Estamos num cenário mais cinzento, portanto, precisamos esperar para ver se continuaremos no 0,5% ou se vamos reduzir a 0,25% e a partir de quando.
Ou seja, mesmo se Galípolo for presidente do Banco Central e sofrer pressão, o que ele está dizendo é o seguinte: o meu compromisso é com a meta de inflação de 3%, isso não vai ser flexibilizado. E outro ponto a ser lembrado é o seguinte: a meta, principalmente para os próximos anos, 2025, 2026, para os próximos meses, está resistindo muito em convergir para esse centro de 3%. Ela fica em torno de 3,5% no Boletim Focus. Depois de muitos meses, continua em 3,5%. E um dos problemas aí é justamente, uma das incertezas, é a sucessão no próprio Banco Central. Isso pode deixar mais difícil, fazer com que seja mais difícil para essa inflação convergir para a meta, claro, sempre na perspectiva do mercado financeiro. E nesse sentido, não adianta figuras do governo virem com um discurso muito político, querendo uma redução drástica de juros na canetada, chamando o presidente do Banco Central de burro, ou outras falas como essa que já foram colocadas ao longo dos últimos meses, porque o fato é que, seja com Campos Neto, seja com Galípolo, a redução de juros ela vai ter que ser feita de uma forma escalonada, de uma forma segura, até para se proteger que não haja um aumento inflacionário no país e que, eventualmente, as boas notícias, as boas manchetes colhidas pelo governo na economia não sejam deixadas de lado. É importante que se tenha racionalidade na condução da economia, especialmente no comando do Banco Central. E aí a importância, Galípolo vai procurando deixar isso, mandar esse recado de que, eventualmente, assumindo o Banco Central, não vai fazer na condição de um xiita da economia, na condição de uma pessoa que tenha um verniz muito estatizante. Não, ele vai seguir na linha do seu compromisso de proteger o Banco Central, de proteger a moeda brasileira. Esse é o direcionamento dado pelo, quem sabe, futuro presidente do Banco Central.